sentar, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Quem viu a oração, quem assistiu a filmagem feita ontem, lá do Monte da Luz? Quem assistiu? Não assistiu, não? Pois já está no YouTube. Quem não assistiu, assista, receba em nome do Senhor Jesus. Viu? Sua bênção, sua vitória. Nós oramos por todos. Levamos os pedidos, levamos os corações. Como é sabido de todos, durante esse período na correria com a minha mãe, foi um pouco turbulento e não deu para estarmos. Mas ontem nós estivemos e levamos todos os pedidos, levamos todos os corações para a honra e glória do Senhor, viu? Inclusive a filmagem de todos os corações queimando, os corações quebrados também, os pedidos queimando, também foi feita para a honra e glória do Senhor. E por incrível que pareça, assim que a gente terminou a oração, quando a gente está descendo, aí já começa a chover. Uma bênção de Deus, foi resposta do Senhor, de bênção sobre a vida de todo o povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas, capítulo 24, a paz do Senhor Jesus e Macida. Eu até achei que você não ia vir, mulher, mas glória a Deus que você veio. Louvado seja o Senhor. Capítulo 24, Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante, vai dizer assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos uns 13 quilômetros, cujo nome era Emaús. 13 quilômetros dá como daqui em Pinheiros, será? Aproximadamente? Mais ou menos isso, né? Cidade Jardim, Pinheiros. Então, mais ou menos isso. Imagina uma caminhada daqui até a Cidade Jardim, até Pinheiros. Imagina só, a pé. A pé. Debaixo de um sol de 50 graus. 40, né, que fez ontem, anteontem, 32. No Rio de Janeiro deu 40, né? Calor insuportável, todo mundo foi para a praia, plena semana, a praia lotada de gente, a gente viu, acompanhou pelos jornais, né? Agora imagina você, embaixo de um sol de 50 graus, que é o que faz lá no deserto do Saara, lá nos Emirados Árabes. As pessoas não aguentam, cada loja, cada casa tem ar-condicionado para amenizar o calor. Então, no verão, chega a 50 graus. Agora, você imagina uma caminhada dessa, debaixo do calor. Claro que eles estão acostumados, né? Para nós, seria algo difícil de suportar. Mas eles estão acostumados. Enfim. E eles caminham, cujo o nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Esses discípulos eram dois. Dizem historiadores que um deles, Cleopas, ele era esposo de uma das mulheres que viram o túmulo vazio e estavam retornando tristes para sua casa. Estavam voltando para casa. E veja que eles haviam recebido ouvido o testemunho das mulheres que viram o túmulo vazio. Eles ouviram também o testemunho de Pedro, que chegou até o túmulo vazio de Jesus e presenciou dois anjos sentados sob a pedra. E mesmo assim, foi difícil de acreditar que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Então diz mais, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Quem se aproximou, igreja? Jesus. O Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. E aconteceu que indo eles falando entre si, e Jesus acompanhando, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados. Ou seja,
tinha como escama nos seus olhos, para que o não conhecessem. Como que Deus fez isso? Eu não sei, não me pergunte. Mas, em algum momento ali, Deus fechou os olhos deles para que não reconhecesse que o Senhor Jesus estava indo com eles. Mas é justamente isso que acontece quando estamos chateados. Eu vou falar disso daqui a pouco. Continuando a leitura. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Às vezes o Senhor, ele se faz desentendido. Só para ver a nossa reação. Só para ver o que a gente vai falar. E por que estáis tristes? Como se ele não soubesse. E respondendo cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. Olha todas as qualidades que eles sabiam que Jesus tinha, né? E palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles disseram que Jesus, na frente dele, era homem profeta, era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, mas não disseram que ele era filho de Deus. E nem falaram o que mais o Senhor falou e adiantou para todos eles, que o dia dele chegaria e que ele ressuscitaria. Porque muitas das vezes a gente só se importa com aquilo que nos interessa, que o que estão falando, que é o que deixam de falar, é os noticiários do dia, as coisas realmente que importa, que a gente deveria atentar, a gente faz vista grossa. É interessante isso. E o Senhor, ele vai dizer: e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Tudo isso eles sabiam, estavam cientes dos fatos, mas deram mais importância para o que aconteceu do que o que iria acontecer. Que o Senhor Jesus já tinha falado, já tinha batido na tecla várias vezes para os seus discípulos. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Veja, terceiro dia. O que o Senhor falou que iria anunciar que aconteceria no terceiro dia? Sua ressurreição. Mas eles não atentaram a isso. Não atentaram à promessa. Não atentaram, só atentaram ao que aconteceu, aos fatos. Aquilo que aconteceu, já tinha acontecido, mas o que iria acontecer, eles não atentaram. Muitas das vezes a gente só atenta para o que nos aconteceu. O que vai acontecer, o que Deus ainda irá fazer, a gente não atenta. Aquilo que o Senhor nos prometeu, que é bom, a gente não atenta. Está na hora de nos atentarmos mais às promessas de Deus do que às coisas que nos aconteceram. Às vezes a gente faz questão de relembrar do passado, de coisas velhas e caducas que ficaram lá para trás. E a gente faz questão de ficar lembrando, remoendo as angústias, remoendo as dores. E a gente continua vivenciando coisas que nos desestrutura, que mexe com a gente, que sangra. E nos esquecemos de lembrar continuamente, dia após dia, da riqueza que é a palavra de Deus, das promessas que Ele traz, das promessas que Ele nos fez, que é o que devemos nos lembrar diariamente. E estarmos com a sua palavra no nosso coração. Então, versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele
que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, ou seja, e nada. Ainda que também algumas mulheres, dentre nós, nos maravilharam, com toda a murmuração que eles estavam murmurando. Isso, eles estavam maravilhados? Nunca, jamais. As quais, de madrugada, foram ao sepulcro. Olha eles testemunhando a maravilha que Deus fez. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E mesmo assim eles estavam tristes. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Como a gente é incrédulo, né? Diante das situações. E ele disse: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou. Fez o que, igreja? Abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Amados, o Senhor colocou uma mensagem no nosso coração e eu quero partilhar com vocês 3 lições que aprendemos no caminho de Emaús. A história já contei. Eles tristes, aborrecidos, desanimados, ao invés de permanecer, acreditar na promessa que o Senhor disse: ficar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder pelo Espírito Santo, não, decidiram voltar para casa, decidiram agir da sua própria forma, da melhor maneira que eles achavam que estava sendo, só que não. Louvado seja o Senhor, que o Senhor não deixa um sequer perdido. Deus, Ele vai atrás dos seus. E o Senhor foi atrás deles. Louvado seja o Senhor. Deus, nesta noite, Ele foi, quem sabe, Ele foi atrás de você, para que nesse momento você estivesse aqui nessa hora. Não sei se teu coração está como o coração daqueles discípulos. De repente, acreditou em alguém, acreditou que algo de bom aconteceria, acreditou em uma promessa de pessoas, acreditou em uma falsa amizade, e por algum motivo você se entristeceu, se frustrou, se decepcionou. Mas de uma coisa eu quero que você saiba: quando você coloca a sua confiança e sua credibilidade no Senhor, Ele não frustra a sua fé. Ele não frustra você, porque Deus, Ele não decepciona ninguém. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. E não vai ficar devendo nada para você. Pode ter certeza disso. Então, eles não atentaram que já era o terceiro dia, ou sabia, mas
deixaram, não atentaram a isso, a esse detalhe maravilhoso que o Senhor tanto falava. O terceiro dia ele já havia ressuscitado, já estava com eles, mas eles não atentaram para a presença do Senhor. Quantas não são as vezes que nós não atentamos para a presença do Senhor conosco, em nós? E diante de circunstâncias, de situações, nos abatemos de tristeza, alimentamos essa tristeza. E às vezes, não sei se você já falou, ou já chegou a pensar, ou até mesmo a dizer: eu estou só, não tenho ninguém comigo, ninguém para me ajudar, ninguém para me... Mas o Senhor está contigo, você que não está vendo. Deus está contigo. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: não, independente da circunstância, da situação, Deus está do teu lado. Deus está com você. E 3 grandes lições que nós tiramos acerca dessa passagem no caminho de Emaús. A primeira é: não ceda às situações. Situações adversas acontecem e acontecerão na nossa vida, mas não ceda às situações. Quem nunca viveu uma situação difícil? Quem nunca viveu uma situação onde você acha que vai ser o seu fim? Quem nunca viu o chão se abrir diante de você, ou o céu desabar, a casa cair em cima da tua cabeça? Não se sentiu desamparado? É uma circunstância, mas não deixe com que as circunstâncias te sucumbam. Um homem na Bíblia, ele cedeu a uma circunstância. Elias, depois de orar ao Senhor, ver o fogo do céu cair, eliminar os inimigos, diante de uma ameaça, diante de uma circunstância, ele decide se entregar. Ele decide se entregar para o medo, ele decide se entregar para a indecisão, ele decide se entregar para o temor, ele decide se entregar para a decepção. Então decide fugir, sair do caminho a qual o Senhor o tinha colocado, para se entregar para a tristeza, para quase uma podemos dizer assim, depressão. E ele pede a Deus a morte, e ele deseja que o Senhor retire-lhe a vida, e ele deseja não mais permanecer ali, no caminho. Então, você conhece a história, que em todo momento da pré-depressão dele, da opressão em que ele viveu, o Senhor esteve com ele, para animá-lo, para sustentá-lo, para ajudá-lo. Mas em todos os momentos em que o Senhor aparece, ele não reconhece, porque a tristeza falava mais alto. Muitas das vezes a tristeza fala mais alto no nosso coração, e a gente não consegue discernir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, que nos reanima. E a vontade que temos é de continuar ali, seja num quarto escuro, não querer ver ninguém, não querer se abrir com ninguém, não querer conversar com ninguém. Isso está errado. Você tem que se abrir, você tem que conversar, você tem que procurar. Procure o seu pastor, procure um obreiro, procure a pastora, procure a missionária, procure alguém de Deus. E converse do que está acontecendo, fale o que está acontecendo, não guarde para você. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos ajudar com as nossas dores. Sim ou não? É bíblico. É obrigação do pastor conhecer as suas ovelhas, a situação das suas ovelhas. E quero desde já, de antemão, já adiantar para vocês que estaremos marcando um dia de atendimento aqui. Um dia inteiro de atendimento. Se você trabalha, saia mais cedo, faça qualquer coisa, mas esteja nesse dia que for determinado aqui para atendimento. A apóstola, eu sempre quis conversar com vocês, eu sempre quis conversar com o apóstolo, eu sempre quis partilhar a minha história, pois esse será o dia que você poderá estar aqui conosco, em nome de Jesus. Amém?
Será um dia inteiro, nós estaremos anunciando brevemente em nome do Senhor Jesus. Claro, todas as quartas-feiras estamos aqui o dia inteiro, amém, amados? Mas muitas das vezes tem pessoas que não sabem, né? Que a gente fica o dia inteiro na igreja. Então, termina o culto, estamos livres para atendimento. A quarta, os 3 cultos, durante todo o dia, estamos aqui também, em nome do Senhor Jesus. Na sexta também, antes, após os cultos, estamos aqui também para atender. Dias também, que muitas das vezes os irmãos ligam, perguntam: apóstolo, você vai estar na igreja? Vamos, seja sábado, seja segunda, seja terça, qualquer dia que você ligar e pedir um atendimento, eis-nos aqui, amém? Em nome de Jesus. Então a primeira lição que eu aprendo é: não ceda às situações. Existem sim situações perturbadoras que vêm para nos desestruturar emocionalmente, que vêm para abalar a nossa fé, mas não ceda a elas. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: não ceda às situações. Quais situações você tem vivido que você até balançou para ceder a elas? Emocionalmente, quando você vai dormir, você coloca a cabeça no seu travesseiro e você chora, porque aquela situação não foi solucionada. Ainda, mais perto está o Senhor dos que têm seu coração contrito. Conte com Ele. Não se veja sozinho. Não se veja sozinho, não, porque o Senhor está com você. Em todas as situações, Deus está comigo. Levanta a tua mão direita e declare: em todas as situações da minha vida, Deus está comigo. Louvado seja Deus. É justamente uma arma perigosa e que o inimigo ele usa, ele é astuto. São situações para fazer com que a gente venha pensar: estou só, estou desamparado, ninguém liga para mim, ninguém se importa com o meu problema, ninguém se importa com a minha situação. E o inimigo às vezes nos faz acreditar nessas palavras, mas é tudo mentira de Satanás, é mentira do diabo. O teu irmão se importa com a tua dor, eu me importo com você. O Senhor, Ele se importa com você também. E está pronto e disposto a te ajudar nessa situação aí. Então você não está só. Engana-se quem pensa que está sozinho. Amém? E Davi, quantas situações o salmista Davi, ele não superou, ele não passou, mas em todo momento nós vemos que ele contava com o Senhor. E o Senhor sempre disposto ali, a responder os seus questionamentos, a estar junto com ele, segurando em suas mãos. Eu louvo a Deus. Por isso que eu digo: mais tenho eu a agradecer do que a reclamar. Não tenho nada que reclamar com o Senhor, porque em todo momento o Senhor está comigo. E você pode declarar isso também em nome do Senhor Jesus, diante de qualquer situação na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o inimigo ele usa dessas situações para nos desanimar. E a pessoa que não tem um suporte, a pessoa que não tem a segurança da palavra de Deus, ela se sente desanimada e desanima rapidinho. E aí, para o inimigo ganhar terreno, território, é um estalar de dedos. Aí pronto, aí o terreno está preparado para ele, aí ele faz o que ele bem entender. É aí que a gente vê muitas pessoas se precipitando, tomando atitudes precipitadas, dando cabo da sua própria vida, alimentando esses pensamentos que o melhor é acabar com tudo mesmo, porque aí não vai dar problema. Engano do diabo. Engano. Meu esposo mesmo estava falando que esses dias uma irmã de um adolescente não, de uma criança, se jogou daqui do João Dias, da ponte, para baixo. Tentou se jogar da laje, não conseguiu ceifar a vida, foi até a ponte
se jogou. E aí, morreu. Não alimente esses pensamentos. Sempre e para tudo há uma solução. Em nome de Jesus. Segundo, os caminhos de Deus, eles são diferentes. Os discípulos, eles pensavam que Jesus, ele poderia derrubar o império, né, romano, e ele se tornaria o rei dos judeus, e seria fácil assim. Mas o Senhor, ele quis melhor. Ele quis nos dar a salvação. Ele quis fazer uma aliança nova conosco. Ele fez melhor. Bendito seja o Senhor. Muitas das vezes você acha que o teu pensamento está certo, mas não é o nosso pensamento que está certo, é o pensamento de Deus, o pensamento do Senhor não é o mesmo pensamento que o nosso. Nós queremos algo, mas o Senhor, ele quer melhor. Nós queremos uma família unida, mas o Senhor, ele quer a família unida e na presença de Deus. Nós almejamos um emprego bom, um salário bom, mas Deus quer que você se torne um empresário, uma empresária, e pessoas sejam abraçadas e ajudadas por você. Nós queremos uma casinha, mas o Senhor quer te dar um casarão. Ô, glória! Receba em nome de Jesus. E para de graça, hein, mulheres, uma mulherada que fala assim, pra que um casarão desse tamanho? 7, 8, 10, 12 cômodos. Quem vai limpar isso daí? Misericórdia. Deus te capacita, crente. Eu, na verdade, já ouvi muitas mulheres, né? Passa diante de uma mansão ou de um casarão, principalmente aqui no lado dos Jardins. A gente foi fazer uma visita lá e eu olhei assim, eu falei, meu Deus, quanta casa grande, não sei o quê. Aí daqui a pouco veio logo esse pensamento. Quem é que vai limpar? Olha como tu vai sofrer para limpar isso daí. Eu tá repreendido em nome de Jesus. Mas que pensamento besta, né? Isso não é de Deus, não. A gente logo pensa, quantos banheiros tem? Eita, quantos quartos tem? Eita, fora o quintal, misericórdia, eu vou sofrer para limpar tudo isso. Mas Deus te capacitará em nome do Senhor Jesus e colocará pessoas para você ajudar, para a honra e glória do Senhor. Você está entendendo? Você quer algo, Deus quer melhor para você. E não tem esse negócio, é para mim? Não, para mim não. Para de graça, Se Deus achou graça diante de você, então abraça. Olha que coisa linda. Se Deus achou graça, então abraça em nome do Senhor Jesus. Abraça a bênção, toma posse. Amém? O Senhor, ele diz a sua palavra. Diz assim, Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Sempre que você se deparar com um pensamento assim, tipo, não, isso daí não é para mim, sabe? Lembra dessa palavra? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Diz o Senhor, não é homem, é o Senhor que está falando. Se você acha que o teu caminho está sendo bom, Deus tem caminhos melhores para ti. Em nome do Senhor Jesus. Se você acha que o teu pensamento está sendo bom, Deus tem melhor para você. E assim sucessivamente. Então tome posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para ti. Queridos, eles achavam uma coisa, mas o que Deus queria era exatamente outra. Então, os caminhos de Deus não são, os caminhos de Deus, eles são diferentes dos nossos. Enquanto a gente quer voltar, Deus quer que a gente avance. Não retorne. Não retorne, mas avance. Não retorne à velha vida, mas avance em frente. Seja melhor hoje do que você foi ontem. Seja melhor, seja a sua versão melhor a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Nós somos pérolas, como diamantes, sabe? Às vezes rochoso, com várias camadas, mas aos pouquinhos, diante do Senhor e no caminho do Senhor,
nós somos lapidados a cada dia. Uma camada vai sendo tirada. Por cada situação e dificuldade que você passar, seja em qual área for da sua vida, é uma camada que está sendo tirada de você. Entenda isso. É Deus te melhorando, é Deus te lapidando em nome do Senhor Jesus. Então deixa Deus lapidar você. Não olhe para os problemas como se fosse o teu fim. Olhe para os problemas como uma oportunidade para você melhorar a cada dia. Se uma área na sua vida está sendo tocada, é porque Deus quer melhorar você nesta área aí. Então seja lapidado pelo Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: seja lapidado por Deus, irmão. Os caminhos de Deus é diferente, amém? Aí você me pergunta assim: mas como que a gente descobre qual que é a vontade de Deus? Quais são os caminhos do Senhor para a nossa vida? Simples. Mergulhando na palavra dele. Não é no meu achismo, não. Não. É na palavra do Senhor. Não é no achismo de ciclano, de beltrano, de fulano. Não. É na palavra de Deus. Porque ela não vai te enganar. Ela não vai te iludir. Ela vai te colocar no caminho certo. E quando você busca a orientação de Deus na palavra dele, mesmo sem entender, ora antes de ler. Apóstolo, eu sou daquelas, sabe? Que eu abro a Bíblia e aonde eu botar o dedo, eu vou ler e Deus vai falar comigo. Glória a Deus. E você entende o que Deus está falando com você? Entendo. Louvado seja o Senhor. Que bênção. Você nunca será confundido. Pois quando você fizer isso, antes de você fizer isso, você não compreende o que Deus está falando com você, ore antes. Espírito Santo, me dá a direção. Fala ao meu coração, me instrui em toda a verdade, porque o Senhor instrui e guia-nos por toda a verdade. Fala comigo através da tua palavra. E onde você abrir, o Senhor falará com você. E se for lapada, receba. Receba. Se for correção, receba. E se for promessa, receba também. Tudo que vem de Deus, receba, porque é bênção para a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Terceira e última lição que nós aprendemos no caminho de Emaús é: Deus está conosco. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: Deus está contigo. Sabe, em algum momento da nossa vida, nós damos um passeio pelo caminho de Emaús. Caminho de incertezas, caminhos de questionamentos, caminhos de tristeza. Em algum momento da nossa vida a gente vai passar por esse caminho. Mas é justamente nesse caminho que Deus também, Ele te acompanha. O Senhor, Ele te acompanha. Porque quando estamos sozinhos, nos sentimos sozinhos, seu Vanderlei? E é natural do homem, da mulher se sentir sozinho às vezes. Isso não é pecado. Devido às circunstâncias e situações, nos sentimos sozinhos. Mas o Senhor, Ele nos acompanha nesse caminho. Nesse caminho de Emaús, Deus está contigo. Olha para a pessoa e declare: no caminho de Emaús, Deus está com você. Ainda que não percebemos a sua presença, nos distraindo com as situações, com as notícias e afins. Enfim, Ele está conosco. Mesmo assim, Ele está conosco. Apóstolo, o chão se abriu quando minha mulher, meu marido decidiu sair de casa. Deus está contigo. O homem sai por uma porta, mas Deus permanece dentro. Deus permanece com você. Fique na posição, se mantenha firme, porque pela mesma porta por onde ele saiu, ele também pode voltar. E já testemunhei muitos casos,
onde a mulher se posicionou, o homem se posicionou e o familiar voltou. Seja filho, seja esposo ou esposa, pela mesma porta que saiu, também voltou para a honra e glória do Senhor. Se posicione, fique firme, porque Deus está conosco. O Senhor está contigo. No meio do caminho, o Senhor, ele se revela bem quando chega no partir do pão. Que interessante, né? No partir do pão, Senhor. O partir do pão é a comunhão. Tem pessoas que por situações já abandonam a comunhão com o Senhor. Se desliga da igreja, vai para outra e fica fora. Não faça isso. Mantenha a sua comunhão. Independente de tudo que esteja acontecendo em sua vida, mantenha a sua comunhão com Deus. Mantenha a sua comunhão. Apóstolo, por que a senhora gritou? Para que isso fique cravado na tua mente, na sua cachola. Independente de qual seja a situação, mantenha a sua comunhão. Até rimou. Fala para a pessoa que está do seu lado. Independente da sua situação, irmão, mantenha a comunhão. Sim, porque tem pessoas que estão passando situação. Não quero mais saber de nada. Não vou mais buscar Deus. Não sei o quê. A minha namorada me largou. Meu marido me abandonou. Meu filho... perdi meu emprego. E não quer mais saber da comunhão. Não, mantenha a comunhão, porque Deus está com você. Esse caminho de Emaús não é para a tua morte. Esse caminho de Emaús é para te mostrar que você será revestido e cheio da glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Porque acima de tudo está o nosso Deus. Acima de tudo, de todas as coisas. Pedro, vem até mim. Anda sobre as águas. Tem firmeza nas águas, igreja? Para você firmar teu pé? Não tem firmeza nenhuma. Mas o que aconteceu? Pedro foi. Pedro andou. Pedro se firmou. Porque quem firma não é você. Quem firma os teus pés sobre o andar, sobre as águas, é Deus. Quem vai firmar teus pés sobre a rocha é o Senhor. Independente de seja nas águas, seja no fogo, é Deus que garante a tua chegada, a tua travessia. É Deus que te garante a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Seja qual for a situação, Deus está com você. Diga, eu creio que Deus está comigo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus por sua vida. Esta foi a mensagem que o Senhor nos entregou nessa noite. Fique de pé em